Meu marido tentou me assassinar usando um panetone recheado de veneno, mas o destino preparou uma reviravolta que ele jamais esperava. Essa história que vou contar mudou completamente minha vida e quase me custou tudo, incluindo a própria existência. Meu nome é Patrícia Moreira, tenho 35 anos, sou enfermeira há mais de 10 anos aqui em Belo Horizonte e até alguns meses atrás acreditava estar vivendo um casamento estável com Juliano Cardoso, meu marido há 8 anos. Pensava conhecer esse homem como a palma da minha mão, mas descobri da pior maneira possível que estava casada com um psicopata calculista disposto a me eliminar para ficar com outra mulher. Durante muito tempo me questionei como não percebi os sinais anteriores. Como uma profissional da saúde treinada para observar detalhes, pode ter sido tão cega para o perigo que dormia ao meu lado todas as noites. Hoje entendo que o mal consegue se camuflar de maneiras assustadoramente perfeitas, especialmente quando vem de quem menos esperamos. A história que vou relatar aconteceu durante o mês de dezembro, época em que tradicionalmente as famílias se reúnem para celebrar, trocar presentes e fortalecer laços afetivos. Ironicamente, foi exatamente nesse período de união que descobri que meu próprio companheiro estava planejando minha morte de forma meticulosa e covarde. Trabalho no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, no setor de emergência, onde lido diariamente com casos de tentativas de suicídio, overdoses, envenenamentos acidentais e intencionais. Minha rotina profissional me ensinou a reconhecer sintomas de intoxicações diversas, identificar comportamentos suspeitos e, principalmente, desenvolver uma intuição apurada para situações perigosas. Essa experiência acabou sendo minha salvação. Durante anos, construí uma reputação sólida no hospital. Meus colegas me conhecem como alguém dedicada, observadora e extremamente competente em situações de pressão. Sempre fui aquela pessoa que consegue manter a calma mesmo nos momentos mais caóticos, característica que se tornou fundamental para sobreviver ao que estava por vir. Minha relação com Juliano começou de forma aparentemente normal. Conhecemos-nos numa festa de casamento de amigos mútuos, onde ele se mostrou encantador, atencioso e interessado em construir algo sério. Trabalhava como vendedor de seguros numa empresa de médio porte no centro da cidade. Tinha uma postura profissional respeitável e demonstrava ambições de crescer na carreira. Os primeiros anos de relacionamento foram harmoniosos. Ele era carinhoso, participativo nas decisões domésticas, respeitava meu trabalho e horários irregulares do hospital, e sempre demonstrava orgulho quando comentava sobre minha profissão com outras pessoas. Casamos numa cerimônia simples, mas significativa, com a presença de familiares próximos e amigos queridos. Minha sogra, Dona Neuza Cardoso, sempre foi uma mulher especial na minha vida. Viúva há 15 anos, criou Juliano e a filha Rosângela praticamente sozinha após perder o marido num acidente de trabalho. Apesar das dificuldades financeiras que enfrentou, conseguiu educar os filhos com valores sólidos, ou pelo menos era o que pensávamos sobre Juliano. Dona Neuza me acolheu desde o primeiro encontro como se fosse sua própria filha. Ela mora num apartamento pequeno, mas aconchegante no mesmo bairro que nós, o Sagrada Família, e mantínhamos uma rotina de visitá-la pelo menos 2 vezes por semana. Ela adorava cozinhar para nós, especialmente nos finais de semana, e eu retribuía ajudando-a com consultas médicas e cuidados básicos de saúde. Nossa rotina matrimonial seguia um padrão estabelecido ao longo dos anos. Juliano saía cedo para o trabalho. Eu cumpria meus plantões no hospital conforme a escala, e nos encontrávamos à noite para jantar juntos quando possível. Fins de semana costumávamos visitar Dona Neuza, fazer compras no supermercado, assistir filmes em casa ou sair para algum restaurante no centro da cidade. Financeiramente vivíamos de forma equilibrada. Meu salário de enfermeira, somado ao dele como vendedor, nos permitia manter as despesas da casa, fazer algumas economias e ocasionalmente viajar para cidades próximas durante minhas folgas. Não éramos ricos, mas também não passávamos dificuldades significativas. Durante muito tempo acreditei que nosso casamento estava seguindo um curso natural e saudável. Juliano demonstrava interesse em ter filhos futuramente. Falávamos sobre planos de ampliar a casa,
Talvez comprar um carro melhor. Sonhos comuns de qualquer casal na nossa faixa etária. Essas conversas me davam segurança sobre nosso futuro juntos. Meu trabalho na emergência hospitalar sempre foi intenso e desafiador. Lido diariamente com situações de vida ou morte, famílias desesperadas, pacientes em estados críticos e toda a pressão emocional que esse ambiente carrega. Essa experiência profissional me ensinou a valorizar cada momento de paz e estabilidade em casa, tornando minha relação com Juliano ainda mais preciosa. Nos últimos meses do ano passado, porém, algumas mudanças sutis começaram a acontecer no comportamento dele. Alterações tão pequenas que inicialmente atribuía ao estresse do trabalho ou cansaço natural do fim de ano. Juliano começou a chegar em casa um pouco mais tarde que o habitual, justificando com reuniões extras, clientes que precisavam de atendimento fora do horário comercial ou demandas sazonais da empresa. Sua rotina de usar o celular também mudou gradativamente. Antes ele costumava deixar o aparelho em qualquer lugar da casa, atendia ligações na minha frente sem problemas, e até me pedia para responder mensagens quando estava ocupado com alguma coisa. Nas últimas semanas, no entanto, o telefone começou a ficar sempre virado para baixo quando estava em casa. Ele levava o aparelho até mesmo para o banheiro e demonstrava certa irritação quando alguma chamada chegava durante nossos momentos juntos. Outra mudança que me chamou a atenção foi em relação aos cuidados pessoais. Juliano sempre foi um homem que se arrumava bem para o trabalho, mas nada exagerado. Começou, porém, a demonstrar mais vaidade, comprando perfumes diferentes, mudando o corte de cabelo, investindo em roupas mais caras e até mesmo se exercitando com mais frequência. Quando questionava essas mudanças, ele alegava que estava querendo melhorar a imagem profissional para conseguir promoções na empresa. O perfume foi algo que realmente me incomodou. Durante anos ele usou a mesma fragrância, um perfume que eu inclusive havia dado de presente num dos nossos aniversários de namoro. De repente começou a chegar em casa com cheiros completamente diferentes, aromas mais marcantes e sofisticados que definitivamente não eram o que ele usava de manhã quando saía para trabalhar. Suas roupas também começaram a carregar odores estranhos, não apenas perfumes diferentes, mas às vezes até mesmo cheiro de cigarro, sendo que Juliano nunca foi fumante. Quando comentava sobre isso, ele dizia que alguns colegas de trabalho fumavam durante os intervalos e que o cheiro grudava nas roupas, explicação que me parecia plausível na época. A vida íntima entre nós também sofreu alterações significativas. Juliano se tornou mais distante fisicamente, menos carinhoso, e demonstrava menor interesse em momentos de intimidade. Quando eu tentava conversar sobre isso, ele alegava cansaço excessivo do trabalho, pressão por metas de vendas ou algum problema passageiro que logo se resolveria. Durante minhas folgas, comecei a observar mais atentamente esses comportamentos estranhos. Como enfermeira, sou treinada para perceber mudanças no comportamento humano, identificar sinais de alerta, e minha intuição profissional começou a enviar alertas sobre a situação em casa. Algo estava definitivamente errado, mas eu ainda não conseguia identificar exatamente o que. Tentei conversar com algumas amigas próximas sobre essas mudanças, buscando opiniões externas que pudessem me ajudar a entender melhor a situação. Algumas sugeriram que poderia ser apenas uma fase, estresse relacionado ao trabalho, ou até mesmo alguma crise existencial comum em homens na faixa dos 40 anos. Outras, mais diretas, levantaram a possibilidade de traição, hipótese que eu relutava em aceitar. A possibilidade de infidelidade me assombrava, mas eu tentava afastar esses pensamentos negativos. Juliano sempre demonstrou ser um homem íntegro, comprometido com nosso relacionamento, e nunca havia dado motivos concretos para suspeitas desse tipo. Preferia acreditar que estava passando por alguma dificuldade pessoal que ele não conseguia compartilhar comigo. Durante esse período de incertezas, intensifiquei minha atenção aos detalhes do nosso cotidiano. Comecei a observar mais cuidadosamente suas reações durante conversas. Prestava atenção nas ligações telefônicas que recebia e até mesmo analisava suas expressões faciais quando achava que eu não estava olhando. Foi nesse contexto de desconfiança crescente que chegamos ao fatídico mês de dezembro.
A temporada natalina sempre foi especial para nossa família. Época em que nos reuníamos com mais frequência, trocávamos presentes e celebrávamos nossa união. Juliano parecia animado com as festividades, inclusive sugerindo que fizéssemos uma ceia especial apenas para nós dois antes das confraternizações com familiares. Na sexta-feira, dia 15 de dezembro, Juliano chegou em casa mais cedo que o habitual, carregando uma sacola de uma confeitaria famosa do centro da cidade. Estava visivelmente animado, com um sorriso largo no rosto, e demonstrava uma alegria que eu não via há várias semanas. Disse que tinha uma surpresa especial para mim. Dentro da sacola havia um panetone artesanal, daqueles caros que custam mais de R$ 100, embalado de forma sofisticada com laços dourados e uma etiqueta elegante. Juliano explicou que havia encomendado especialmente para mim, alegando que sabia o quanto eu adorava panetones e que queria me presentear com algo especial antes do Natal. A atitude dele me surpreendeu positivamente. Há semanas ele se mostrava distante e aparentemente desinteressado em gestos românticos. Então, aquele presente inesperado me tocou profundamente. Pensei que talvez estivesse passando por alguma fase difícil que finalmente havia superado e que nosso relacionamento voltaria ao normal. Ele insistiu para que eu experimentasse o panetone imediatamente. Dizia que estava ansioso para saber minha opinião, que havia escolhido especificamente um sabor que achava que eu adoraria e que queria ver minha reação ao provar. Essa insistência me pareceu apenas entusiasmo genuíno de alguém que havia feito um presente especial para a pessoa amada. Naquele momento, eu estava chegando do hospital após um plantão particularmente cansativo, com fome, mas preferindo tomar um banho antes de comer qualquer coisa. Falei para Juliano que experimentaria o panetone após me refrescar. Promessa que ele aceitou de forma aparentemente natural, embora tenha reforçado algumas vezes que estava muito ansioso pela minha opinião. Durante o banho, refleti sobre aquele gesto carinhoso e me senti culpada pelas suspeitas que vinha nutrindo nas últimas semanas. Talvez estivesse sendo paranoica demais, interpretando mal comportamentos que tinham explicações simples. O presente do panetone me fez pensar que estava exagerando nas desconfianças e que nosso casamento continuava sólido como sempre. Quando saí do banheiro, Juliano estava na cozinha preparando um café especial para acompanhar o panetone. Havia arrumado a mesa com nossos pratos mais bonitos, guardanapos de tecido e até mesmo acendido velas perfumadas. O ambiente estava romântico e acolhedor, exatamente como nos primeiros tempos de nosso relacionamento. Sentamo-nos à mesa e ele serviu fatias generosas do panetone, sempre reforçando sua ansiedade para conhecer minha opinião. A aparência do doce era realmente tentadora, com frutas cristalizadas distribuídas uniformemente pela massa, textura que parecia perfeita, e um aroma doce que invadia toda a cozinha. No momento exato em que levaria o primeiro pedaço à boca, meu telefone tocou. Era uma ligação urgente do hospital, solicitando meu retorno imediato devido a um acidente com múltiplas vítimas que havia sobrecarregado a emergência. Como enfermeira experiente, sei que essas situações exigem todo o pessoal disponível. Então, não hesitei em atender ao chamado. Juliano demonstrou visível desapontamento com a interrupção, insistindo que eu pelo menos experimentasse um pedacinho antes de sair. Mas o senso de responsabilidade profissional falou mais alto. Prometi que experimentaria o panetone assim que voltasse do hospital, e corri para me arrumar rapidamente. Deixei o panetone na mesa da cozinha e parti para mais um plantão inesperado, sem imaginar que essa simples coincidência acabara de salvar minha vida. O acidente havia sido realmente grave, com várias vítimas em estado crítico, e passamos a noite inteira trabalhando intensamente para estabilizar todos os pacientes. Quando finalmente consegui voltar para casa, já era sábado de manhã e eu estava completamente exausta. Juliano havia saído cedo, deixando um bilhete dizendo que resolveria algumas pendências no trabalho e que voltaria à tarde. Tudo o que eu queria era dormir algumas horas antes de retomar qualquer atividade. Foi durante esse sono reparador que meu telefone tocou novamente. Era Juliano, ligando com uma voz estranhamente ansiosa, perguntando se eu havia experimentado o panetone que ele havia trazido na véspera.
Respondi sonolenta que havia esquecido completamente devido à correria do hospital, mas que Dona Neuza havia passado em casa enquanto eu estava fora e acabou provando um pedaço. O silêncio que se seguiu do outro lado da linha foi ensurdecedor. Juliano demorou vários segundos para responder, e quando finalmente falou, sua voz trêmula perguntou nervosamente se a mãe estava se sentindo bem, se havia demonstrado algum mal-estar, se tinha comentado alguma coisa estranha sobre o sabor. Nesse momento preciso, toda minha experiência profissional em emergências médicas acendeu um alerta vermelho na minha mente. O comportamento dele não fazia sentido algum. Por que tanta preocupação exagerada com a sogra ter experimentado um simples panetone? Por que aquela ansiedade desproporcional? Por que tantas perguntas específicas sobre possíveis sintomas? Foi nesse instante terrível que compreendi a dimensão do horror que estava vivendo. Meu próprio marido, o homem com quem dividia a cama há 8 anos, havia tentado me envenenar usando um panetone como veículo para o veneno. A frieza, o planejamento, a encenação romântica, tudo fazia sentido de uma maneira aterrorizante. As lágrimas começaram a brotar dos meus olhos enquanto a realidade se impunha de forma brutal. Não era paranoia, não era imaginação, não eram suspeitas infundadas. Era uma tentativa real de homicídio executada pela pessoa em quem eu mais confiava no mundo inteiro. Agora preciso contar para vocês exatamente como descobri todos os detalhes desse plano diabólico que meu marido havia arquitetado contra mim e como consegui reverter completamente a situação a meu favor. Desliguei o telefone com as mãos tremendo descontroladamente. A ligação havia durado apenas alguns minutos, mas cada segundo revelou uma faceta aterrorizante do homem com quem eu havia construído uma vida inteira. Sentei na beirada da cama tentando processar a magnitude do que acabara de descobrir, enquanto minha mente de enfermeira começava a conectar todos os pontos de forma assustadoramente clara. A primeira reação foi de completa incredulidade. Como uma profissional de saúde que lida diariamente com casos extremos, eu conhecia bem os sinais de tentativas de envenenamento, mas jamais imaginei que estaria analisando minha própria situação doméstica através dessa perspectiva clínica. O choque inicial deu lugar rapidamente a uma mistura explosiva de terror, raiva e determinação de descobrir toda a verdade. Levantei da cama ainda atordoada e caminhei até a cozinha, onde o panetone continuava intocado sobre a mesa exatamente como eu havia deixado na noite anterior. Observando-o agora com olhos completamente diferentes, percebi detalhes que antes passaram despercebidos. A embalagem estava perfeita demais, sem nenhum sinal de manuseio casual, como se tivesse sido preparada especificamente para impressionar. Peguei uma faca limpa e cortei cuidadosamente um pequeno pedaço, examinando a textura interna com a atenção meticulosa de quem busca evidências. A massa apresentava coloração uniforme, mas havia algo no aroma que me incomodava sutilmente. Como enfermeira, desenvolvi ao longo dos anos uma sensibilidade apurada para detectar odores químicos, e definitivamente havia algo estranho naquele doce aparentemente inocente. Guardei o pedaço cortado numa sacola plástica e lacrei cuidadosamente, seguindo protocolos básicos de preservação de evidências que aprendi durante treinamentos hospitalares sobre casos forenses. Minha formação profissional estava me guiando instintivamente para agir de forma metódica e racional, apesar do turbilhão emocional que tomava conta de mim. O próximo passo foi verificar se Dona Neuza realmente havia visitado nossa casa durante minha ausência. Liguei para ela tentando manter a voz controlada, perguntando casualmente sobre seu dia anterior. Ela confirmou que havia passado para me ver, encontrado apenas Juliano, que permitiu sua entrada alegando que eu chegaria logo do hospital. Segundo ela, ficaram conversando por alguns minutos na sala antes dela ir embora. Durante essa conversa aparentemente corriqueira, Dona Neuza mencionou que Juliano havia oferecido o panetone, dizendo que era uma surpresa especial para mim, mas que ela poderia experimentar um pequeno pedaço enquanto esperava. Ela aceitou o oferecimento e comeu uma fatia pequena, elogiando o sabor, mas depois foi embora porque percebeu que eu demoraria a chegar. Quando perguntei especificamente como ela estava se sentindo, Dona Neuza respondeu que estava perfeitamente bem, sem qualquer sintoma em comum. Esse fato me intrigou profundamente.
Se o panetone estava envenenado, por que ela não apresentava nenhum sinal de intoxicação? Várias possibilidades passaram pela minha cabeça. Talvez a dosagem fosse calculada para meu peso corporal. Talvez o veneno estivesse concentrado em partes específicas do doce. Ou talvez Juliano tivesse impedido que ela comesse uma quantidade significativa. Depois de desligar com minha sogra, minha mente começou a trabalhar freneticamente, conectando eventos recentes que agora ganhavam significados completamente diferentes. As mudanças comportamentais de Juliano durante os últimos meses não eram sinais de crise existencial ou estresse profissional como eu havia imaginado. Eram indícios de que ele estava planejando algo terrível contra mim. Decidi investigar mais profundamente sua vida paralela. Comecei vasculhando discretamente seus pertences pessoais, algo que jamais havia feito durante nosso casamento por respeitar sua privacidade. Encontrei recibos de restaurantes caros em horários que ele deveria estar trabalhando, comprovantes de compras em lojas de roupas masculinas, onde os valores eram muito superiores ao que nosso orçamento permitia, e até mesmo o ticket de estacionamento de um shopping que ficava do lado oposto da cidade onde trabalhava. A gaveta da mesa de estudos dele revelou informações ainda mais perturbadoras. Havia papéis relacionados ao seguro de vida que ele havia contratado em meu nome alguns meses atrás, alegando na época que queria me proteger financeiramente caso algo acontecesse comigo. O valor da apólice era consideravelmente alto, muito acima do que eu imaginava que ele teria condições de pagar mensalmente. Analisando os documentos do seguro mais detalhadamente, descobri que ele havia declarado uma renda pessoal muito superior à realidade e que eu constava como principal beneficiária, mas com uma cláusula específica permitindo transferência dos valores para cônjuge em caso de dissolução matrimonial por viuvez. Essa descoberta me gelou completamente. Juliano havia planejado minha morte de forma calculada, incluindo os aspectos financeiros que se beneficiaria posteriormente. Durante essa investigação doméstica, encontrei também anotações manuscritas em letras que reconheci como sendo dele, contendo informações sobre horários de meus plantões, dias em que eu estaria sozinha em casa e até mesmo detalhes sobre minha rotina de medicamentos e suplementos. Ele estava me estudando como um predador observa sua presa, catalogando informações que facilitariam a execução de seu plano macabro. Uma pasta escondida no fundo da gaveta continha documentos ainda mais chocantes. Havia cópias de receituários médicos falsificados, listas de substâncias tóxicas com descrições de sintomas e dosagens letais, e até mesmo prints de páginas da internet sobre métodos de envenenamento que não deixam rastros óbvios em exames post-mortem convencionais. A frieza e metodicidade daquele planejamento era aterrorizante. Entre os papéis, encontrei também fotografias que eu jamais havia visto. Eram imagens de uma mulher jovem, aparentemente na casa dos 20 e poucos anos, em poses íntimas que deixavam clara a natureza do relacionamento dela com Juliano. Algumas fotos mostravam os dois juntos em locais que eu não reconhecia, sempre em ambientes que sugeriam encontros românticos secretos. No verso de uma das fotografias estava escrito: "Para meu amor eterno, Jéssica", com data de apenas 2 meses atrás. Finalmente eu tinha nome e rosto para a pessoa que havia destruído meu casamento e estava colaborando para minha eliminação física. Jéssica era realmente bonita, com características que contrastavam completamente com as minhas, sugerindo que Juliano havia se envolvido com alguém que representava um tipo físico totalmente diferente. Continuando a investigação, descobri que Jéssica trabalhava como recepcionista na mesma empresa de seguros onde Juliano era vendedor. Isso explicava perfeitamente como eles se conheceram e desenvolveram o relacionamento extraconjugal. A proximidade diária no ambiente profissional havia facilitado a construção dessa traição elaborada que agora ameaçava minha própria existência. Encontrei também conversas impressas entre eles, provavelmente capturadas de algum aplicativo de mensagens. O conteúdo era revoltante. Além das declarações amorosas típicas de um caso extraconjugal, havia discussões específicas sobre como se livrar de mim de forma definitiva. Jéssica não era apenas uma amante passiva. Ela estava ativamente envolvida no planejamento do meu assassinato.
Uma conversa particularmente perturbadora mostrava Jéssica perguntando quando aquela mulher finalmente sairia de cena para eles poderem ficar juntos oficialmente. Juliano respondia que estava finalizando os últimos detalhes e que logo estariam livres para construir uma vida nova com o dinheiro do seguro. A frieza com que discutiam minha eliminação como se fosse um obstáculo comercial a ser removido era enojante. Durante essa descoberta aterrorizante, meu telefone tocou novamente. Era Juliano, ligando pela segunda vez no mesmo dia para perguntar sobre meu estado de saúde e se eu havia finalmente experimentado o panetone. Dessa vez consegui manter a voz controlada, mentindo que ainda estava dormindo e que comeria alguma coisa quando acordasse completamente. Ele insistiu sutilmente para que eu experimentasse logo o doce, alegando que estava preocupado comigo trabalhando tanto sem me alimentar adequadamente. Após desligar, compreendi que ele estava ligando para monitorar o progresso do envenenamento. Provavelmente esperava que eu relatasse sintomas específicos que indicariam o início da intoxicação. O fato de eu não demonstrar nenhum sinal de mal-estar estava claramente preocupando-o e forçando-o a manter contato para avaliar se o plano estava funcionando conforme esperado. Nesse momento crucial, tomei uma decisão que salvaria minha vida. Em vez de confrontá-lo diretamente ou procurar imediatamente as autoridades, resolvi agir estrategicamente para reunir mais evidências e garantir que ele fosse punido adequadamente. Minha experiência lidando com emergências médicas me ensinou que situações críticas exigem calma, planejamento e execução precisa. Liguei novamente para Dona Neuza, dessa vez sendo mais direta sobre minha preocupação. Expliquei que havia descoberto alguns problemas sérios envolvendo Juliano e que precisávamos conversar pessoalmente com urgência, mas que ela não deveria mencionar nossa conversa para ninguém, especialmente para ele. Percebi pelo tom de voz dela que minha seriedade a preocupou genuinamente. Enquanto me arrumava para encontrar minha sogra, continuei examinando os documentos que havia encontrado. Descobri que Juliano havia pesquisado extensivamente sobre arsênico, uma substância altamente tóxica, que pode ser misturada em alimentos sem alterar significativamente o sabor, especialmente em doces açucarados como panetones. As anotações dele incluíam informações sobre dosagem letal, tempo para manifestação de sintomas e métodos para dificultar detecção em exames toxicológicos. A escolha do panetone como veículo para o veneno havia sido cuidadosamente calculada. Época natalina tornaria o presente completamente natural e sem suspeitas. A textura densa e sabor intenso do doce disfarçariam qualquer alteração causada pelo arsênico, e a tradição familiar de consumir panetone garantiria que eu comeria uma quantidade suficiente para atingir a dosagem letal planejada. Saí de casa carregando discretamente a amostra do panetone e todos os documentos comprometedores que havia encontrado. Durante o trajeto até a casa de Dona Neuza, minha mente trabalhava intensamente organizando as informações e planejando minha estratégia de sobrevivência. Eu precisava ser mais esperta que Juliano e Jéssica, usando minha descoberta prematura de seus planos como vantagem para virar o jogo completamente. Chegando à casa de minha sogra, encontrei-a visivelmente preocupada esperando por mim. Antes mesmo que eu começasse a explicar a situação, ela comentou que havia achado estranho o comportamento de Juliano na véspera, especialmente a insistência para que ela experimentasse o panetone e as perguntas repetitivas sobre como estava se sentindo depois. Foi nesse momento que compreendi que Dona Neuza possuía uma intuição maternal apurada, que havia detectado algo errado no comportamento do filho. Isso me deu esperança de que ela estaria do meu lado quando soubesse toda a verdade sobre o plano diabólico que Juliano havia arquitetado contra mim. Respirei fundo e comecei a contar para ela todos os detalhes chocantes que havia descoberto, preparando-me para revelar que seu próprio filho havia tentado me assassinar usando um panetone envenenado e que agora precisávamos trabalhar juntas para garantir que a justiça fosse feita antes que ele tentasse novamente. Sentei ao lado de Dona Neuza no sofá florido de sua sala aconchegante e comecei a relatar toda a descoberta aterrorizante que havia feito poucas horas antes.
Observei suas expressões mudarem gradativamente da curiosidade inicial para o horror absoluto, enquanto cada palavra que eu pronunciava desmoronava a imagem que ela tinha do filho que havia criado com tanto amor e sacrifício. Quando mostrei as fotografias de Juliano com Jéssica, vi lágrimas brotarem nos olhos cansados de minha sogra. Ela segurou as imagens com mãos trêmulas, estudando cada detalhe como se estivesse tentando encontrar alguma explicação alternativa para aquilo que estava vendo. A realidade da traição já era dolorosa o suficiente, mas saber que havia evoluído para uma conspiração de assassinato a deixou completamente transtornada. Durante vários minutos, ela ficou em silêncio absoluto, processando as informações chocantes que eu havia despejado sobre sua mesa de centro. Dona Neuza sempre foi uma mulher forte, que enfrentou a viuvez precoce e criou 2 filhos praticamente sozinha. Mas nada em sua experiência de vida a havia preparado para descobrir que seu próprio filho estava planejando cometer um crime hediondo. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz estava rouca de emoção. Ela me confessou que nos últimos meses havia percebido mudanças estranhas em Juliano, alterações sutis de comportamento que a incomodavam sem que conseguisse identificar exatamente por quê. Como mãe, possuía uma sensibilidade especial para detectar quando algo estava errado com seus filhos, mesmo eles sendo adultos. Dona Neuza me revelou que Juliano havia visitado-a algumas semanas antes, fazendo perguntas incomuns sobre minha rotina de trabalho, horários de plantão, medicamentos que eu tomava regularmente e até mesmo sobre meus hábitos alimentares. Na época, ela achou estranho o interesse súbito dele por esses detalhes, mas interpretou como preocupação marital legítima com minha saúde e bem-estar. Ela também me contou sobre conversas telefônicas que havia presenciado parcialmente quando Juliano visitava sua casa. Eram ligações que ele recebia e atendia com secretismo excessivo, saindo para o quintal ou baixando drasticamente o tom de voz. Sempre justificava essas atitudes alegando assuntos confidenciais relacionados ao trabalho, mas o comportamento furtivo despertava suspeitas crescentes na mente observadora de sua mãe. Outro aspecto que havia chamado a atenção de Dona Neuza era o fato de Juliano ter começado a fazer perguntas específicas sobre a herança familiar. Questionava sobre testamentos, propriedades, valores de seguros e outros aspectos financeiros que nunca havia demonstrado interesse anteriormente. Essa curiosidade repentina por questões monetárias agora ganhava um significado sinistro diante das revelações que eu estava fazendo. Quando mostrei para ela os documentos do seguro de vida que Juliano havia contratado em meu nome, Dona Neuza ficou visivelmente perturbada. Ela me revelou que ele havia comentado sobre esse seguro durante uma conversa recente, mencionando casualmente que havia protegido o futuro financeiro da família, caso algo inesperado acontecesse comigo. Na época, isso soou como responsabilidade matrimonial, mas agora compreendia-se como parte do planejamento criminoso. Minha sogra decidiu contribuir ativamente para desmascarar o filho. Ela se dirigiu até um armário antigo e retirou uma pequena caixa de madeira onde guardava documentos importantes. Entre os papéis, encontrou algumas cartas que Juliano havia enviado para ela durante os últimos meses, correspondências que agora ganhariam importância investigativa crucial. Lendo essas cartas com atenção renovada, descobrimos passagens aparentemente inocentes que, na verdade, continham informações relevantes sobre seus planos. Uma carta específica mencionava mudanças importantes que aconteceriam em breve e uma nova fase da vida que começaria após resolver alguns problemas pendentes. A linguagem vaga e misteriosa agora revelava seu verdadeiro significado ameaçador. Dona Neuza também me mostrou alguns presentes caros que Juliano havia dado a ela recentemente. Objetos que estavam muito acima de suas possibilidades financeiras habituais. Havia uma pulseira de ouro, um perfume importado e até mesmo um pequeno eletrodoméstico de marca renomada. Quando questionado sobre a origem do dinheiro para essas compras, ele alegava bonificações excepcionais no trabalho devido ao bom desempenho em vendas. Começamos a suspeitar que esses presentes eram parte de uma estratégia psicológica para manter Dona Neuza satisfeita e sem questionamentos sobre suas atividades suspeitas.
Juliano estava comprando a cumplicidade silenciosa da mãe através de gestos generosos que mascaravam suas verdadeiras intenções criminosas. Durante nossa conversa investigativa, minha sogra recordou um episódio específico que havia acontecido 2 semanas antes. Juliano chegou à casa dela visivelmente nervoso, alegando ter tido um pequeno acidente com produtos químicos no trabalho. Estava com manchas nas mãos que tentava esconder usando luvas e demonstrava ansiedade excessiva quando ela ofereceu ajuda para cuidar das supostas queimaduras. Agora, compreendia-se que provavelmente ele havia se machucado durante o manuseio do arsênico ou outras substâncias tóxicas que estava preparando para me envenenar. As queimaduras químicas eram evidências físicas de seu envolvimento com materiais perigosos, e a nervosidade refletia o estresse psicológico de quem estava planejando um crime terrível. Dona Neuza também me revelou que havia encontrado embalagens vazias de medicamentos estranhos no lixo de Juliano durante uma visita recente. Eram caixas de remédios que ela não reconhecia, com nomes complicados que pareciam substâncias controladas. Quando perguntou sobre esses medicamentos, ele alegou estar tomando suplementos especiais para melhorar o desempenho no trabalho, explicação que a deixou desconfortável na época. Decidimos investigar mais profundamente essas embalagens de medicamentos. Dona Neuza havia guardado algumas caixas vazias, pensando inicialmente em questionar Juliano posteriormente sobre a necessidade daqueles remédios. Analisando os nomes das substâncias com meu conhecimento médico, identifiquei alguns compostos que poderiam ser utilizados para sintetizar venenos ou potencializar efeitos tóxicos de outras substâncias. Uma descoberta particularmente alarmante foi encontrarmos uma receita médica falsificada escondida entre os documentos de Dona Neuza. Era uma prescrição com a assinatura forjada de um médico inexistente, autorizando a compra de substâncias que normalmente seriam controladas. Juliano havia usado o endereço da mãe para receber esses medicamentos, garantindo que nenhuma evidência chegasse à nossa casa. Durante essa investigação detalhada, recebemos uma ligação inesperada. Era Rosângela, cunhada de Juliano e filha de Dona Neuza, retornando uma chamada perdida que sua mãe havia feito anteriormente. Quando soube que eu estava presente, Rosângela comentou que havia tentado falar comigo várias vezes nas últimas semanas, mas Juliano sempre alegava que eu estava trabalhando ou indisponível. Essa informação acendeu outro alerta importante. Juliano estava controlando minhas comunicações familiares, isolando-me gradualmente das pessoas próximas para facilitar a execução de seus planos criminosos. O isolamento social é uma tática comum utilizada por pessoas que planejam crimes contra familiares, reduzindo as chances de interferência externa ou descoberta prematura. Rosângela nos contou que havia percebido comportamentos estranhos em Juliano durante encontros familiares recentes. Ele fazia perguntas específicas sobre minha saúde, histórico médico, alergias alimentares e outros detalhes que pareciam excessivamente detalhados para simples preocupação fraternal. Essas informações estavam sendo coletadas sistematicamente para aperfeiçoar o método de envenenamento. Minha cunhada também mencionou ter visto Juliano em locais incomuns da cidade durante horários que deveria estar trabalhando. Numa ocasião específica, ela o avistou saindo de uma farmácia distante, acompanhado de uma mulher jovem que não reconhecia. Quando tentou cumprimentá-los, Juliano demonstrou evidente constrangimento e evitou apresentar a acompanhante, alegando pressa para resolver assuntos urgentes. Com essas informações adicionais, começamos a montar um quebra-cabeças cada vez mais assustador sobre a extensão do planejamento criminoso de Juliano. Não se tratava de uma decisão impulsiva ou crime passional, mas de uma conspiração elaborada que envolvia múltiplos elementos: traição conjugal, manipulação psicológica, falsificação documental, obtenção ilegal de substâncias tóxicas e planejamento meticuloso de homicídio. Dona Neuza tomou uma decisão corajosa que mudaria completamente o rumo da investigação. Ela se propôs a colaborar ativamente na coleta de evidências contra o próprio filho, utilizando a confiança que ele depositava nela para obter informações comprometedoras. Como mãe,
Essa decisão representava um dilema emocional devastador, mas sua consciência moral não permitia que ela fosse cúmplice de um assassinato. Planejamos uma estratégia cuidadosa para expor completamente os crimes de Juliano. Dona Neuza fingiria normalidade durante interações com ele, tentando extrair confissões ou informações adicionais que fortalecessem nosso caso. Enquanto isso, eu continuaria investigando seus pertences pessoais e coletando evidências físicas que comprovariam definitivamente suas intenções homicidas. Decidimos também preservar cuidadosamente o panetone envenenado como evidência crucial. Embalamos pequenas amostras em recipientes esterilizados, seguindo protocolos básicos de conservação que garantiriam a validade dos exames toxicológicos posteriores. Essa evidência física seria fundamental para comprovar a tentativa de envenenamento. Durante nossa sessão investigativa, descobrimos ainda mais detalhes perturbadores sobre o relacionamento entre Juliano e Jéssica. Entre os documentos, encontramos comprovantes de que ele havia alugado um apartamento pequeno onde se encontravam regularmente, propriedade que estava sendo financiada com dinheiro desviado de nossas economias conjugais. As despesas desse apartamento secreto explicavam as dificuldades financeiras que eu havia notado em nosso orçamento doméstico nos últimos meses. Juliano alegava gastos extraordinários com trabalho ou emergências familiares, mas na verdade estava sustentando um relacionamento paralelo elaborado que agora evoluíra para uma conspiração criminal. Encontramos também registros de compras realizadas por Jéssica usando cartões de crédito fornecidos por Juliano. Eram aquisições caras de roupas, joias, cosméticos e outros itens de luxo que demonstravam o investimento financeiro significativo que ele estava fazendo nessa relação extraconjugal. O dinheiro para sustentar esse estilo de vida vinha diretamente de nossos recursos familiares. Uma descoberta particularmente revoltante foi encontrarmos conversas impressas onde Jéssica e Juliano discutiam especificamente como dividiriam meus bens após minha morte. Eles haviam pesquisado leis de herança, consultado advogados sob pretextos falsos e até mesmo visitado imobiliárias para avaliar o valor de nossa casa. Minha eliminação física era apenas o primeiro passo de um plano maior de apropriação patrimonial. As evidências acumuladas pintavam um quadro completo de premeditação criminosa, que ia muito além de uma simples tentativa de envenenamento. Tratava-se de uma conspiração elaborada envolvendo múltiplos crimes: traição conjugal, falsificação documental, fraude financeira, tentativa de homicídio e planejamento de apropriação indébita de herança. Dona Neuza e eu passamos o resto da tarde organizando metodicamente todas as evidências coletadas, preparando um dossiê completo que seria apresentado às autoridades competentes. Nossa estratégia envolvia não apenas denunciar os crimes já cometidos, mas também criar uma armadilha que permitiria capturar Juliano e Jéssica em flagrante durante uma nova tentativa de execução de seus planos criminosos. Quando o sol começou a se pôr naquele sábado que mudaria nossas vidas para sempre, tínhamos em mãos evidências suficientes para destruir completamente os planos de Juliano e garantir que ele enfrentasse as consequências legais de seus atos terríveis. Agora precisávamos executar cuidadosamente nossa contra-estratégia para garantir que a justiça fosse feita de forma definitiva. Quando chegou a hora de implementar nossa estratégia investigativa, Dona Neuza demonstrou uma coragem que jamais imaginei que ela possuía. Aquela mulher de 62 anos, que sempre me pareceu frágil e dependente da proteção familiar, transformou-se numa verdadeira detetive determinada a desmascarar os crimes do próprio filho. No domingo pela manhã, ela ligou para Juliano com uma naturalidade impressionante, convidando-o para almoçar em sua casa, como faziam habitualmente aos finais de semana. Durante a ligação, mencionou casualmente que eu estava trabalhando num plantão extra e que seria uma boa oportunidade para conversarem apenas os dois. Juliano aceitou prontamente o convite, sem suspeitar que estava caminhando diretamente para uma armadilha cuidadosamente preparada. Enquanto Dona Neuza preparava o almoço, instalei discretamente um pequeno gravador digital que havia comprado numa loja de eletrônicos no caminho para sua casa.
Escolhemos estrategicamente o local para posicionar o equipamento, garantindo que captaria todas as conversas na sala de jantar, onde habitualmente se reuniam durante as refeições familiares. Minha sogra havia preparado um roteiro mental com perguntas aparentemente inocentes que direcionariam a conversa para assuntos comprometedores. Ela questionaria sobre seu relacionamento comigo, planos futuros para nossa família, questões financeiras e qualquer outro tópico que pudesse induzir Juliano a revelar informações incriminadoras sobre seus verdadeiros planos. Quando Juliano chegou para o almoço, eu estava escondida no quintal dos fundos, observando através de uma fresta da cortina e acompanhando cada movimento dele dentro da casa. Vê-lo interagir normalmente com sua mãe, sabendo dos planos horríveis que estava arquitetando contra mim, causava uma mistura indescritível de nojo e fascinação pela frieza com que conseguia manter aquela farsa familiar. Durante a refeição, Dona Neuza começou sutilmente seu interrogatório disfarçado. Perguntou sobre como ele estava se sentindo ultimamente, se havia algum problema no trabalho, se nossa relação matrimonial continuava harmoniosa como sempre. Juliano respondeu com mentiras elaboradas, pintando um quadro idílico de nossa vida conjugal que contrastava drasticamente com a realidade que eu havia descoberto. Quando ela mencionou especificamente minha rotina de trabalho no hospital, Juliano demonstrou um interesse excessivo pelos detalhes. Quis saber sobre meus horários de plantão da semana seguinte, se eu voltaria a trabalhar em turnos noturnos, se continuava chegando em casa cansada demais para comer adequadamente. Essas perguntas aparentemente preocupadas eram, na verdade, tentativas de coletar informações para planejar uma nova investida contra minha vida. O momento mais revelador aconteceu quando Dona Neuza perguntou diretamente sobre o panetone que ele havia levado para mim na sexta-feira anterior. Juliano ficou visivelmente nervoso, gaguejando enquanto explicava que havia escolhido aquele doce específico porque sabia que eu adorava panetones artesanais, especialmente durante a época natalina. Minha sogra então mencionou que havia experimentado um pedaço do panetone quando visitou nossa casa, informação que causou uma reação imediata de pânico mal disfarçado em Juliano. Ele perguntou insistentemente se ela havia se sentido mal depois, se havia percebido algum sabor estranho, se havia comido uma quantidade significativa. A ansiedade na voz dele era palpável mesmo de onde eu estava escondida observando. Durante essa conversa tensa, Dona Neuza demonstrou uma habilidade impressionante para manipular psicologicamente a situação. Ela fingiu estar se sentindo ligeiramente indisposta desde sábado, mencionando sintomas vagos como leve enjoo e dor de cabeça. A reação de Juliano foi instantânea. Ele ficou extremamente agitado, sugerindo que ela procurasse um médico imediatamente. A preocupação exagerada dele com os sintomas fictícios de sua mãe confirmou definitivamente nossas suspeitas sobre o envenenamento. Uma pessoa inocente demonstraria preocupação normal com o mal-estar materno, mas Juliano estava reagindo como alguém que sabia exatamente qual a causa dos sintomas que ela estava relatando. Nesse momento crucial da investigação, Dona Neuza executou brilhantemente a parte mais arriscada de nosso plano. Ela mencionou que ainda havia pedaços do panetone guardados na geladeira e sugeriu que talvez devesse jogar fora, já que desconfiava que o doce pudesse estar estragado e causando seu mal-estar. Juliano reagiu com desespero mal controlado, insistindo que ela não deveria descartar o panetone. Alegou que havia sido muito caro e que provavelmente não havia relação entre o doce e seus sintomas. A insistência dele para preservar a evidência do envenenamento foi gravada integralmente pelo equipamento que havíamos instalado. Durante o restante do almoço, minha sogra continuou coletando informações valiosas, através de perguntas aparentemente casuais. Descobriu que Juliano havia alterado recentemente sua rotina de trabalho, saindo mais cedo e voltando mais tarde, alegando reuniões importantes com clientes especiais que exigiam horários diferenciados. Ela também conseguiu que ele admitisse estar passando por algumas mudanças importantes em sua vida pessoal, alterações que logo se tornariam públicas, mas que por enquanto precisavam permanecer confidenciais.
Quando pressionado sutilmente sobre a natureza dessas mudanças, Juliano se limitou a dizer que envolviam questões familiares delicadas, que seriam resolvidas em breve. O almoço se estendeu por quase 3 horas, tempo durante o qual Dona Neuza conseguiu extrair informações comprometedoras sobre praticamente todos os aspectos da vida secreta de Juliano. Ele mencionou ter contratado recentemente os serviços de um advogado para resolver alguns assuntos legais pendentes, referência que agora compreendia-se como preparação para os trâmites legais seguintes à minha morte programada. Quando Juliano finalmente se despediu, prometeu retornar no dia seguinte para verificar como sua mãe estava se sentindo. Essa promessa revelava sua necessidade de monitorar continuamente os efeitos do envenenamento, controlando de perto qualquer evidência que pudesse comprometer seus planos criminosos. Assim que ele saiu, corremos para ouvir as gravações que havíamos feito durante o almoço. O material capturado era absolutamente incriminador, mostrando claramente a consciência dele sobre o envenenamento e sua preocupação excessiva com os sintomas que sua mãe estava relatando. Tínhamos em mãos evidências de áudio que comprovariam sua culpabilidade perante qualquer tribunal. Enquanto analisávamos as gravações, decidimos implementar a segunda fase de nossa estratégia investigativa. Dona Neuza ligaria para Juliano durante a noite, relatando que seus sintomas haviam piorado significativamente e que estava considerando procurar atendimento médico de emergência. Essa informação o forçaria a tomar decisões precipitadas, que poderiam revelar ainda mais aspectos de seu plano criminoso. A ligação noturna aconteceu conforme planejado. Dona Neuza interpretou magistralmente o papel de uma pessoa gravemente enferma, descrevendo sintomas compatíveis com o envenenamento por arsênico que eu havia orientado com base em meu conhecimento médico. Juliano reagiu com pânico absoluto, tentando dissuadi-la de procurar ajuda hospitalar. Ele sugeriu que ela aguardasse até a manhã seguinte para avaliar se os sintomas melhorariam naturalmente. Ofereceu-se para comprar medicamentos de venda livre que poderiam aliviar seu mal-estar e até mesmo propôs chamar um médico particular que conhecia de sua empresa para fazer uma consulta domiciliar. Todas essas sugestões visavam evitar que ela procurasse atendimento médico formal, onde exames toxicológicos poderiam detectar o arsênico. Durante essa conversa telefônica, conseguimos também que ele revelasse informações sobre Jéssica. Quando Dona Neuza mencionou que talvez precisasse de alguém para cuidar dela durante a noite, Juliano disse que não poderia ficar porque tinha compromissos inadiáveis com uma colega de trabalho que estava enfrentando problemas pessoais graves. Essa desculpa elaborada era claramente uma referência aos encontros com sua amante, confirmando que mesmo diante da possível descoberta de seus crimes, ele priorizava seu relacionamento extraconjugal. A frieza com que abandonava sua mãe supostamente envenenada para encontrar-se com Jéssica demonstrava o grau de sociopatia que havia desenvolvido. Na manhã de segunda-feira, Dona Neuza executou a fase final de nossa armadilha investigativa. Ela ligou para Juliano em pânico, alegando que havia desmaiado durante a madrugada e acordado se sentindo muito pior. Disse que havia decidido ir ao hospital e que gostaria que ele a acompanhasse, testando sua reação diante da possibilidade iminente de descoberta do envenenamento. A resposta dele foi reveladora. Em vez de demonstrar preocupação genuína com a saúde materna, Juliano tentou dissuadi-la de procurar atendimento hospitalar através de argumentos elaborados. Alegou que hospitais públicos estavam sobrecarregados, que ela poderia contrair infecções hospitalares, que exames desnecessários causariam estresse adicional e que seria melhor aguardar mais alguns dias para ver se os sintomas desapareceriam sozinhos. Quando Dona Neuza insistiu que se sentia realmente muito mal e que precisava de avaliação médica profissional, Juliano ofereceu uma alternativa suspeita. Disse conhecer um médico particular muito competente que poderia fazer uma consulta domiciliar sem necessidade de deslocamento até o hospital. Esse médico supostamente era especialista em intoxicações alimentares e saberia exatamente como tratá-la.
Evidentemente, esse médico particular não existia ou era alguém disposto a colaborar com o encobrimento do envenenamento. A insistência de Juliano para evitar atendimento hospitalar formal confirmava que ele sabia exatamente qual substância havia usado para me envenenar e quais exames poderiam detectá-la. Durante essa conversa final, conseguimos que ele fizesse confissões diretas sobre o panetone. Quando Dona Neuza mencionou que talvez devesse levar os restos do doce para a análise laboratorial, Juliano admitiu que havia ingredientes especiais no panetone que poderiam causar reações alérgicas em algumas pessoas. Essa admissão foi gravada integralmente como evidência de sua consciência sobre a adulteração do alimento. Com todas essas evidências coletadas ao longo do final de semana, tínhamos material suficiente para comprovar definitivamente a tentativa de envenenamento. Gravações de áudio, documentos físicos, fotografias comprometedoras, amostras do panetone adulterado e depoimentos detalhados formavam um conjunto probatório irrefutável contra Juliano e Jéssica. Chegara o momento de transformar nossa investigação privada numa ação legal formal. Na segunda-feira à tarde, dirigi-me à 3ª Delegacia Regional de Belo Horizonte, carregando todas as evidências que havíamos coletado durante nossa operação investigativa clandestina. O delegado Robson Teixeira, especialista em crimes contra a vida, recebeu nossa denúncia com seriedade profissional. Analisou cuidadosamente cada peça de evidência, ouviu atentamente as gravações comprometedoras e imediatamente reconheceu a gravidade da situação que estávamos enfrentando. Agora precisávamos executar a fase final de nossa estratégia: capturar Juliano e Jéssica em flagrante durante uma nova tentativa de envenenamento, garantindo que fossem punidos adequadamente por todos os crimes que haviam planejado contra mim. O delegado Robson Teixeira examinou meticulosamente cada evidência que apresentei durante nossa reunião na delegacia. Sua experiência investigativa de mais de 15 anos, lidando com crimes violentos, permitiu que ele compreendesse imediatamente a complexidade e gravidade da situação que estávamos enfrentando. Após analisar as gravações, fotografias e documentos, ele confirmou que tínhamos material suficiente para iniciar uma operação policial formal. Entretanto, Robson sugeriu uma estratégia ainda mais eficaz para garantir que Juliano e Jéssica fossem capturados com provas irrefutáveis. Em vez de prendê-los baseando-se apenas nas evidências já coletadas, ele propôs criar uma situação controlada, onde eles seriam flagrados tentando executar novamente seus planos criminosos. Essa abordagem garantiria condenações mais severas e eliminaria qualquer possibilidade de defesa legal baseada em negativas ou justificativas fabricadas. A operação seria coordenada em parceria com a perícia técnica e envolveria monitoramento eletrônico discreto de nossa residência. Policiais especializados instalariam equipamentos de gravação de áudio e vídeo em pontos estratégicos da casa, permitindo documentar qualquer tentativa adicional de envenenamento ou outros crimes que Juliano pudesse tentar cometer. Minha participação na operação exigiria uma atuação convincente para manter Juliano confiante de que seus planos permaneciam secretos. Eu deveria continuar fingindo normalidade conjugal, demonstrando ignorância completa sobre suas atividades criminosas, enquanto secretamente colaborava com as autoridades para capturá-lo em flagrante. Durante a preparação da operação, descobrimos informações adicionais sobre Jéssica através de investigações policiais preliminares. Ela possuía antecedentes criminais por estelionato e falsificação documental, crimes cometidos em outra cidade antes de se mudar para Belo Horizonte. Esse histórico criminal confirmava que não se tratava de uma amante ingênua manipulada por Juliano, mas de uma criminosa experiente que havia se associado a ele para executar crimes ainda mais graves. A investigação policial também revelou que Jéssica havia pesquisado extensivamente sobre métodos de envenenamento usando recursos da empresa onde trabalhava. Registros de computador mostravam que ela havia acessado sites especializados em toxicologia, fóruns sobre substâncias letais e até mesmo páginas sobre casos famosos de envenenamento conjugal.
Essa evidência digital comprovava seu envolvimento ativo no planejamento dos crimes. Na terça-feira pela manhã, a operação policial foi oficialmente iniciada. Técnicos especializados instalaram equipamentos de vigilância em nossa casa durante o período em que tanto Juliano quanto eu estávamos trabalhando. Câmeras microscópicas foram posicionadas na cozinha, sala de estar e quarto principal, enquanto microfones ultrassensíveis captariam qualquer conversa relevante. Paralelamente, a polícia começou o monitoramento telefônico das linhas de Juliano e Jéssica. Operação autorizada judicialmente baseada nas evidências que havíamos apresentado. Esse monitoramento permitiria interceptar qualquer comunicação entre eles, sobre novos planos criminosos ou tentativas de encobrir evidências dos crimes já cometidos. Quando cheguei em casa após meu plantão na terça-feira à noite, encontrei Juliano aparentemente nervoso e agitado. Ele perguntou insistentemente sobre minha saúde, se eu estava me alimentando adequadamente, se havia experimentado algum alimento novo recentemente. Essas perguntas disfarçadas eram tentativas de avaliar se eu havia consumido alguma substância tóxica que ele pudesse ter introduzido em nossa casa. Durante o jantar, observei discretamente enquanto ele examinava tudo que eu colocava na boca. Seus olhos acompanhavam cada garfada, cada gole de água, demonstrando expectativa ansiosa por alguma reação que indicaria intoxicação. A frieza com que me observava procurando sinais de envenenamento me causava arrepios, mas precisava manter a compostura para não comprometer a operação policial. Naquela mesma noite, os equipamentos de monitoramento captaram uma ligação telefônica crucial entre Juliano e Jéssica. Eles discutiram abertamente o fracasso do panetone envenenado e planejaram uma nova tentativa usando um método diferente. Jéssica havia adquirido uma substância ainda mais potente que seria introduzida em meu café da manhã na sexta-feira seguinte, data escolhida porque eu estaria sozinha em casa durante todo o dia. A conversa interceptada revelou detalhes aterrorizantes sobre como eles haviam calculado meticulosamente a dosagem letal, baseando-se em meu peso corporal e histórico médico. Jéssica havia consultado um químico corrupto que a orientou sobre a quantidade exata necessária para causar morte aparentemente natural por parada cardíaca. Esse novo veneno seria indetectável em exames post-mortem convencionais. Durante a chamada, eles também discutiram a divisão dos bens que obteriam após minha morte. Jéssica exigia uma porcentagem específica do dinheiro do seguro de vida, enquanto Juliano prometia transferir a propriedade de nossa casa para o nome dela após um período adequado de luto. A frieza com que negociavam os lucros de meu assassinato demonstrava o grau de sociopatia que ambos haviam desenvolvido. Na quarta-feira, a investigação policial descobriu o local onde Juliano e Jéssica haviam comprado as substâncias tóxicas. Era uma farmácia clandestina, operando nos fundos de um estabelecimento aparentemente legal, negócio comandado por Edmundo Rocha, farmacêutico que havia perdido sua licença profissional por vender medicamentos controlados sem prescrição médica adequada. Edmundo foi preso durante uma operação coordenada e confessou ter vendido arsênico e outros compostos letais para o casal criminoso. Ele forneceu detalhes específicos sobre as quantidades adquiridas, métodos de aplicação sugeridos e até mesmo orientações sobre como disfarçar o sabor das substâncias em diferentes tipos de alimentos. Sua cooperação com a polícia fortaleceu significativamente o caso contra Juliano e Jéssica. Durante o interrogatório, Edmundo revelou que Jéssica havia visitado sua farmácia clandestina várias vezes, sempre acompanhada de homens diferentes, sugerindo que ela havia tentado envenenar outras pessoas anteriormente. A polícia iniciou investigações sobre possíveis mortes suspeitas relacionadas a relacionamentos anteriores de Jéssica, descobrindo um padrão criminoso ainda mais extenso. Na quinta-feira à noite, véspera da data programada para a nova tentativa de envenenamento, Juliano demonstrou comportamento ainda mais estranho. Ele insistiu para que eu tomasse vitaminas especiais que havia comprado, alegando preocupação com minha saúde devido ao estresse do trabalho hospitalar. Obviamente, essas vitaminas continham substâncias preparatórias para potencializar os efeitos do veneno que seria administrado no dia seguinte. Fingi tomar as vitaminas,
mas secretamente descarteei as cápsulas e informei imediatamente os policiais sobre essa nova tentativa. As cápsulas foram enviadas para análise laboratorial de emergência, confirmando a presença de compostos que causariam danos hepáticos e facilitariam a absorção de toxinas mais potentes. Juliano estava preparando meu organismo para garantir que o próximo envenenamento seria definitivamente fatal. Na sexta-feira de manhã, o dia da operação final, acordei sabendo que dentro de algumas horas, toda aquela situação terrível seria finalmente resolvida. Juliano saiu para trabalhar, demonstrando uma normalidade forçada, mas percebi que ele estava mais tenso que nos dias anteriores. Provavelmente a proximidade da execução de seus planos estava causando estresse psicológico adicional. Às 10 horas da manhã, conforme planejado, Jéssica chegou à nossa casa usando uma chave que Juliano havia fornecido a ela secretamente. As câmeras de vigilância documentaram integralmente sua entrada ilegal em nossa propriedade, configurando violação de domicílio, além dos crimes de tentativa de homicídio que ela estava prestes a cometer. Jéssica dirigiu-se diretamente à cozinha e começou a preparar café usando um pó especial que havia trazido numa embalagem discreta. As imagens captaram claramente o momento em que ela adicionou uma substância branca ao café, misturando cuidadosamente para garantir dissolução completa. Todo o processo foi documentado em alta resolução, fornecendo evidências visuais irrefutáveis de sua tentativa de envenenamento. Após preparar o café envenenado, ela organizou a cena para parecer que eu havia preparado a bebida normalmente antes de consumi-la. Jéssica até mesmo deixou uma xícara suja na pia e organizou ingredientes sobre a bancada para simular uma manhã rotineira. A premeditação e atenção aos detalhes demonstravam experiência criminal significativa. Nesse momento crucial, a equipe policial que estava monitorando a operação recebeu ordem para intervir. Agentes especializados cercaram discretamente a casa enquanto Jéssica ainda estava manipulando evidências na cozinha. A coordenação da operação foi perfeita, garantindo que ela seria capturada em flagrante sem possibilidade de escape ou destruição de provas. Quando os policiais invadiram a casa, encontraram Jéssica tentando disfarçar o frasco de veneno entre os utensílios de cozinha. Ela foi imobilizada imediatamente e todas as substâncias tóxicas foram apreendidas como evidência material. O flagrante foi absoluto, eliminando qualquer possibilidade de negativa ou justificativa para sua presença em nossa casa com materiais letais. Simultaneamente, outra equipe policial prendeu Juliano em seu local de trabalho. Quando foi informado sobre a prisão de Jéssica e o fracasso de seus planos, ele tentou inicialmente negar qualquer envolvimento, mas as evidências eram esmagadoras. As gravações telefônicas, documentos apreendidos e o flagrante de sua cúmplice tornavam impossível qualquer estratégia de defesa. Durante o interrogatório formal, confrontado com todas as provas coletadas, Juliano finalmente confessou seus crimes. Ele admitiu ter planejado minha morte para ficar livre para se casar com Jéssica e usufruir do dinheiro do seguro de vida. A frieza com que descreveu seus motivos chocou até mesmo investigadores experientes acostumados a lidar com criminosos violentos. Jéssica, por sua vez, tentou minimizar seu papel na conspiração, alegando ter sido manipulada por Juliano. Entretanto, as evidências mostravam claramente que ela havia sido a mente por trás dos métodos técnicos de envenenamento, utilizando conhecimentos adquiridos em crimes anteriores. Sua tentativa de se retratar como vítima não convenceu ninguém. A investigação completa revelou que eles haviam gasto mais de 3 meses planejando meu assassinato. Pesquisaram métodos, testaram substâncias, estudaram minha rotina e até mesmo ensaiaram cenários para garantir que o crime pareceria morte natural. O nível de premeditação era aterrorizante e resultaria em sentenças máximas para ambos. Além da tentativa de homicídio, Juliano e Jéssica foram indiciados por falsificação de documentos, fraude contra a seguradora, violação de domicílio, formação de quadrilha e diversos outros crimes descobertos durante a investigação. O processo judicial seria extenso, mas as evidências garantiam condenações severas.
Dona Neuza ficou devastada emocionalmente ao ver seu filho sendo levado algemado da delegacia, mas manteve sua posição de apoio total à justiça. Ela havia escolhido fazer o que era moralmente correto, mesmo que isso significasse ver o próprio filho enfrentando décadas de prisão por seus crimes hediondos. Nos dias seguintes à prisão, descobrimos ainda mais aspectos perturbadores da vida dupla que Juliano havia construído. Ele havia contraído dívidas significativas para sustentar seu relacionamento com Jéssica, chegando até mesmo a usar cartões de crédito fraudulentos em meu nome. Minha situação financeira estava muito pior do que eu imaginava devido às atividades criminosas dele. O julgamento aconteceu 8 meses depois, período durante o qual permaneci sob proteção policial, devido a ameaças que recebi de conhecidos de Jéssica. O tribunal estava lotado quando foram lidas as sentenças. Juliano foi condenado a 25 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado e crimes correlatos, enquanto Jéssica recebeu 20 anos pela mesma acusação. Quando tudo finalmente terminou, consegui reconstruir minha vida completamente. O dinheiro do seguro de vida que Juliano havia contratado ironicamente em meu nome acabou sendo liberado para mim devido a uma cláusula específica sobre crimes cometidos pelo segurado. Usei esses recursos para comprar uma casa nova em outro bairro e recomeçar sem as memórias traumáticas do passado. Hoje, 3 anos depois desses eventos aterrorizantes, trabalho num hospital diferente e construí relacionamentos saudáveis com pessoas que realmente se importam comigo. Dona Neuza continua sendo uma presença importante em minha vida, e nossa experiência traumática compartilhada fortaleceu ainda mais nossa relação familiar. A experiência de quase ser assassinada por alguém em quem confiava completamente me ensinou lições valiosas sobre intuição, autopreservação e a importância de questionar comportamentos suspeitos, mesmo quando vêm de pessoas próximas. Minha profissão como enfermeira me deu as ferramentas necessárias para reconhecer os sinais de perigo e salvar minha própria vida quando foi necessário. Chegando ao final desta história que mudou completamente minha vida, preciso fazer um resumo de tudo o que aconteceu para vocês compreenderem a dimensão do pesadelo que vivi e como consegui transformar uma tentativa de assassinato numa vitória completa da justiça sobre o mal. Tudo começou com aquele telefonema aparentemente inocente de Juliano, perguntando se eu havia comido o panetone que ele trouxe como presente. Quando respondi que havia esquecido, mas que sua mãe havia experimentado, o silêncio aterrorizante do outro lado da linha me fez compreender instantaneamente que meu próprio marido estava tentando me matar usando um doce envenenado. Aquela descoberta inicial desencadeou uma investigação que revelou aspectos horripilantes da personalidade criminosa de alguém com quem eu dividia a cama há 8 anos. Juliano não era apenas um marido infiel. Era um psicopata calculista que havia passado meses planejando meticulosamente meu assassinato para ficar livre para viver com sua amante, usando o dinheiro do meu seguro de vida. A traição conjugal que descobri através das fotografias escondidas era apenas a ponta do iceberg de uma conspiração muito mais sinistra. Jéssica, a recepcionista de 28 anos que trabalhava na empresa dele, não era uma simples amante manipulada. Era uma criminosa experiente com antecedentes por estelionato e falsificação, que havia se associado a Juliano especificamente para executar crimes ainda mais graves. O panetone que ele trouxe naquela sexta-feira fatal estava carregado de arsênico em dosagem calculada para me matar de forma aparentemente natural. Se eu tivesse comido aquele doce como ele esperava, estaria morta em questão de horas. E provavelmente minha morte seria classificada como parada cardíaca súbita ou alguma complicação médica inexplicável. A ironia do destino fez com que uma emergência hospitalar me salvasse a vida naquela noite. Quando fui chamada para atender vítimas de um acidente grave, deixei o panetone intocado sobre a mesa da cozinha, sem imaginar que estava fugindo literalmente da morte. Essa coincidência me deu a oportunidade de descobrir os planos criminosos antes que fosse tarde demais. A investigação que conduzi sozinha nos primeiros momentos
revelou uma rede elaborada de mentiras, documentos falsificados, seguros fraudulentos e relacionamentos criminosos que Juliano havia construído ao longo de meses. Ele havia pesquisado extensivamente métodos de envenenamento, adquirido substâncias letais através de farmácias clandestinas e até mesmo ensaiado cenários para garantir que minha morte pareceria natural. O apoio inesperado de Dona Neuza foi fundamental para transformar minha descoberta individual numa operação investigativa eficaz. Minha sogra, que inicialmente ficou devastada ao saber que seu próprio filho estava planejando me assassinar, rapidamente se tornou minha aliada mais importante na busca pela justiça. A coragem que Dona Neuza demonstrou ao confrontar psicologicamente o filho durante aquele almoço investigativo foi impressionante. Aos 62 anos, ela se transformou numa verdadeira detetive, extraindo confissões comprometedoras através de perguntas aparentemente inocentes que revelaram a extensão dos planos criminosos de Juliano. As gravações que fizemos durante aquele domingo foram cruciais para comprovar juridicamente que ele tinha conhecimento sobre o envenenamento. Quando ela fingiu sintomas de intoxicação, a reação desesperada dele confirmou definitivamente sua culpabilidade e forneceu evidências de áudio que seriam fundamentais no processo judicial posterior. A operação policial coordenada pelo delegado Robson Teixeira foi executada com perfeição técnica. Durante uma semana inteira, equipamentos de vigilância documentaram cada movimento suspeito, interceptaram comunicações telefônicas entre os criminosos e prepararam uma armadilha que capturaria ambos em flagrante durante uma nova tentativa de envenenamento. O flagrante de Jéssica em minha cozinha preparando café com substâncias letais foi documentado integralmente pelas câmeras de segurança. As imagens mostraram claramente ela adicionando veneno à bebida, organizando a cena para simular normalidade e tentando esconder evidências quando percebeu a chegada da polícia. A frieza com que ambos discutiram a divisão dos bens que obteriam após minha morte, conversas interceptadas pela polícia, revelou o grau de sociopatia que haviam desenvolvido. Eles negociavam porcentagens do dinheiro do seguro como se fosse um negócio comercial normal, demonstrando completa ausência de humanidade ou arrependimento. Durante os interrogatórios, descobrimos que Jéssica havia tentado envenenar outras pessoas anteriormente, sempre usando relacionamentos amorosos como método para se aproximar das vítimas. Sua experiência criminal explicava a sofisticação técnica dos métodos utilizados contra mim, conhecimentos que ela havia adquirido ao longo de anos praticando crimes similares. O julgamento foi um processo emocionalmente devastador, mas necessário para garantir que a justiça fosse feita adequadamente. Ver Juliano sendo confrontado com todas as evidências de seus crimes, tentando inicialmente negar tudo, mas finalmente confessando diante das provas irrefutáveis, me deu uma sensação de alívio que jamais pensei que sentiria. As condenações finais refletiram a gravidade dos crimes cometidos. 25 anos de prisão para Juliano e 20 anos para Jéssica significavam que ambos passariam as melhores décadas de suas vidas, pagando pelas tentativas de me assassinar. A justiça havia sido feita de forma exemplar. O aspecto mais irônico de toda essa situação foi que o seguro de vida que Juliano contratou, pensando que beneficiaria Jéssica após minha morte, acabou sendo liberado para mim devido às cláusulas sobre crimes cometidos pelo segurado. O dinheiro que ele planejava usar para construir uma vida nova com sua amante criminosa acabou financiando minha reconstrução pessoal. Usei esses recursos para comprar uma casa nova em outro bairro, longe de todas as memórias traumáticas associadas ao local onde quase fui assassinada. Também investi em terapia psicológica para processar adequadamente o trauma de descobrir que alguém em quem confiava completamente estava planejando minha eliminação física. Minha experiência profissional como enfermeira foi fundamental para sobreviver a essa situação terrível. O treinamento médico me ensinou a reconhecer sintomas de intoxicação, identificar comportamentos suspeitos, manter calma em situações de emergência e tomar decisões racionais mesmo sob pressão emocional extrema. A relação com Dona Neuza se fortaleceu significativamente após passarmos juntas por essa experiência traumática. Hoje ela continua sendo uma presença importante em minha vida,
E nossa colaboração para desmascarar os crimes de Juliano criou um vínculo de confiança e respeito mútuo que transcende relações familiares convencionais. 3 anos depois desses eventos, construí uma vida completamente nova baseada em relacionamentos saudáveis e transparentes. Trabalho num hospital diferente, fiz novos amigos e desenvolvi uma perspectiva de vida que valoriza autenticidade acima de aparências superficiais. A experiência de quase ser assassinada me ensinou lições valiosas sobre intuição feminina, autopreservação e a importância de questionar comportamentos estranhos, mesmo quando vêm de pessoas aparentemente confiáveis. Aprendi que sinais de alerta devem sempre ser levados a sério, independentemente de quem os está demonstrando. Minha história serve como alerta para outras mulheres que possam estar vivendo situações similares sem perceber os perigos. Mudanças súbitas no comportamento do parceiro, interesse excessivo por questões financeiras, secretismo com telefones e computadores, presentes inesperados e insistência para consumir alimentos específicos podem ser sinais de algo muito mais sério que problemas matrimoniais normais. É fundamental que mulheres desenvolvam redes de apoio sólidas com familiares e amigas. Mantenham independência financeira sempre que possível e não hesitem em buscar ajuda profissional quando intuições alertam sobre possíveis perigos domésticos. Hoje posso dizer que sobrevivi não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e financeiramente a uma tentativa calculada de destruição completa. A vingança que obtive não foi pessoal, mas sim da própria justiça funcionando adequadamente para proteger vítimas e punir criminosos conforme merecem. Espero sinceramente que minha história inspire outras pessoas a confiarem em seus instintos, buscarem ajuda quando necessário, e nunca aceitarem comportamentos suspeitos como normalidade apenas para manter relacionamentos superficialmente harmoniosos. A vida que reconstruí após essa experiência terrível é infinitamente melhor que aquela que vivia inconscientemente ao lado de um potencial assassino. Hoje valorizo cada dia como uma segunda chance que recebi graças à coragem de investigar minhas suspeitas e à determinação de lutar pela verdade. Comentem aqui embaixo o que acharam dessa história chocante que vivi. Vocês já passaram por situações onde sentiram que algo estava errado, mas não conseguiam identificar exatamente o que? Escrevam nos comentários suas experiências ou opinião sobre como agir durante toda essa situação. Se vocês gostaram do conteúdo que trouxe hoje, inscrevam-se no canal Vingança do Dia para acompanhar mais histórias reais de pessoas que conseguiram reverter situações injustas a seu favor. Temos vídeos novos todos os dias com relatos emocionantes de superação e justiça. Curtam este vídeo para ajudar o algoritmo a mostrar nosso conteúdo para mais pessoas que possam se beneficiar dessas histórias inspiradoras. Quanto mais curtidas recebemos, maior nosso alcance para ajudar outras pessoas. Comentem bastante porque adoro ler suas opiniões, experiências pessoais e sugestões de temas para próximos vídeos. A participação de vocês é fundamental para construirmos uma comunidade forte de pessoas que acreditam na importância de compartilhar experiências de vida. Assistam também outros vídeos do canal onde compartilho diferentes situações de vingança justa, reviravoltas inesperadas e histórias de pessoas que conseguiram superar adversidades através de inteligência e determinação. Para quem pode e quer ajudar nosso canal a crescer ainda mais, usem a função Valeu Demais para fazer doações que nos ajudam a cobrir os custos de produção e trazer vídeos diários de qualidade para vocês. Produzir conteúdo todos os dias tem custos significativos de edição, pesquisa e divulgação. Cada contribuição através do Valeu Demais, por menor que seja, faz diferença real na nossa capacidade de manter a frequência de postagens e investir em melhorias técnicas para oferecer sempre o melhor conteúdo possível. Isso ajudaria muito nosso trabalho e permitiria dedicar ainda mais tempo para encontrar e compartilhar histórias importantes. Compartilhem este vídeo com pessoas que possam se interessar pelo tema ou que tenham vivido experiências similares.
Quanto mais pessoas alcançarmos, maior nossa capacidade de impactar positivamente vidas através dessas histórias reais de superação. Ativem o sininho das notificações para serem avisados sempre que postamos conteúdo novo. Não queremos que percam nenhuma história emocionante que trazemos semanalmente para vocês. Escrevam nos comentários que tipo de história gostariam de ver no próximo vídeo. Suas sugestões são muito importantes para direcionarmos nosso conteúdo conforme o interesse da audiência. Obrigada por assistirem até o final esta história que mudou completamente minha vida. Espero que tenham gostado do relato e que ele possa ajudar outras pessoas a reconhecerem situações de perigo antes que seja tarde demais. Até o próximo vídeo do canal Vingança do Dia, onde continuaremos compartilhando histórias reais de pessoas que transformaram adversidades em vitórias através de coragem, inteligência e determinação para fazer a justiça prevalecer.